Vamos dar início ao estudo da noite. Vamos rogar ao Mestre Jesus a proteção a cada um de nós aqui presentes, nós, trabalhadores da casa, os companheiros do plano espiritual também que nos auxiliam nesse trabalho, rogando ao Mestre Jesus toda a paz e tranquilidade que forem necessárias a cada um de nós aqui presentes, e que possamos refletir cada vez mais acerca dos ensinamentos que o Mestre Jesus nos trouxe. Esteja conosco, Mestre, Deus nosso Pai, hoje, agora e todo sempre. Que assim seja. Boa noite a todos. Nós vamos dar continuidade aos estudos da segunda-feira aqui da casa. E hoje nós vamos falar sobre o tema fé do tamanho do grão de mostarda. Todos nós, né, sempre dos estudos aqui, nos é lembrado da necessidade de desenvolvermos em nós a fé. Uma das marcas da doutrina espírita é justamente isso, que é a fé raciocinada. Nós precisamos desse embasamento para que nós consigamos encontrar o nosso caminho e podermos nos aprimorar como espíritos, né, que fomos criados perfeitos, mas pela nossa jornada fomos nos desviando do caminho reto, e a gente sabe que esse caminho reto, nosso maior modelo foi Jesus, que é o nosso governador, né, nosso coordenador geral, e nós temos que mirar nos exemplos dele. Então, aqui uma citação, essa citação que eu trouxe, é uma das citações que a gente encontra no Novo Testamento, fazendo referência ao grão de mostarda. Esse é o mais conhecido. Cortou ali um pouquinho, a foto deu uma desviada ali, mas porque, na verdade, vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para colar, e ele há de passar, e nada vos será impossível. Isso está em Mateus, no capítulo 17, versículos de 14 a 19. Na referência da foto ali, tem uma mão com um pontinho bem no dedo indicador. Aquilo faz referência ao tamanho do grão de mostarda, que ele é mínimo. Então, como sempre, Deus não exige muito da gente. Ele exige o mínimo que a gente conseguir fazer, porque isso é a nossa mola propulsora. Né? Não pediu uma semente de jaca, que é enorme, de abacate. Então, assim, uma semente de mostarda. E ele faz essa citação para os seus discípulos, porque antes, né, de chegar a essa citação, os discípulos foram procurados. É a passagem que os discípulos são procurados com um jovem enfermo, e eles não conseguem dar conta de retirar o que eles chamam de demônio daquele menino. O menino, né, que faz a citação, que estava no frio, estava no fogo, então que ele estava desnorteado, ele estava possuído. Então, os apóstolos não conseguiram, tiveram que chamar Jesus. Aí, quando Jesus chegou, com a sua imponência, né, espiritual, né, gente? Ele chegou e ordenou que aquele espírito se afastasse. E aquela criança, aquele jovem, ficou curado. Aí os discípulos foram perguntar para Jesus, mas por que nós não conseguimos? Aí que ele faz essa citação. Se tivesse a fé do tamanho do grão de mostarda, poderia ter conseguido resolver aquele problema naquele instante. Né? E ele ainda fala mais um pouquinho abaixo, até quando vocês, raças de incrédulos, vocês vão ficar contando comigo para fazer as coisas? Vocês podem, vocês têm condições. Então, a citação que ele faz é que naquele momento, né, os apóstolos não tiveram a fé do tamanho do grão de mostarda. Eles devem ter ficado emocionados. A gente também tem dificuldade, né, para poder manifestar em nós a nossa fé, porque a gente deixa se levar pela emoção, a gente se perde nos pensamentos, né? Às vezes a gente está num momento de oração, a gente se perde. A gente nem sabe se terminou a oração, se não terminou. Então, nós temos essa grande dificuldade. Mas Jesus nos recomenda e nos fala que se tivermos um pouquinho de fé, a gente consegue resolver essas atribulações que nos aparecem pelo caminho. Você troca para mim, Lívia.
citação de Allan Kardec, olha aí. Fé inabalável só é a que consegue encarar, né, de frente à razão em todas as épocas da humanidade. Essa é a fé inabalável. Foi justamente para completar aquilo que eu falei, que a nossa fé ela é abalável ainda. Nós nos deixamos, nós titubeamos quando somos convidados a termos um momento de fé. Né? A gente não sabe quando que ele vai chegar. Por isso que a gente tem que estar sempre preparado. Sabe? Né? Aquela coisa, a prova surpresa. Né? Às vezes o aluno é até bom, mas ele não estudou no dia de fazer a prova, aí o que acontece? Ele não vai bem. Então nós temos que estar preparados a cada dia. Porque cada dia é um recomeço para a gente. Né? Na nossa fé, né? Em nossas orações, a gente tem que agradecer quando consegue chegar ao final do dia e agradecer que amanheceu, né? Então nós temos que estar com essa fé, o que, gente? Sempre em ação, que é um outro ponto que a gente vai falar. Passa para mim ler. A fé raciocinada deixa de possuir conotação de algo obtido por uma graça, por um mistério que não pode ser explicado. Nós, né, ali na sequência está falando sobre isso, por só a citação inteira, é que justamente a fé para a gente perdeu aquela conotação de que é algo sobrenatural. Quando Jesus fala que a gente pode, né, transportar montanhas, né, a gente pode tirar problemas, resolver questões que nos parecem difíceis, às vezes impossíveis, isso desmistifica para a gente a fé como uma coisa sobrenatural. A fé é uma possibilidade nossa. É um dos recursos que Deus nos dá para resolvermos dificuldades que nós, ao longo do nosso caminho, sempre aparecem. Por quê? Muitas vezes nós procuramos e outras vezes nós somos convidados a ajudar alguém. Muitas vezes a nossa fé vai ser testada com o outro, né? Para ajudar o outro. Nem sempre só para a gente. Mas a fé é nossa. Nós desenvolvemos dentro de nós. Por isso, cada um tem um grau diferente de fé. Assim como todas as nossas qualidades e defeitos, cada um de nós desenvolve de forma diferente. Tá certo? Troca para mim, ver. Daí, Allan Kardec dizer que a fé espírita não pode ser prescrita ou imposta por aquele que a tem. Ninguém a poderá tirar e àquele que não a tem, ninguém poderá dar. Diz o codificador que a fé é sinal evidente de progresso. O espiritismo, como doutrina reencarnacionista, é evolucionista. Tem na sua fé uma consequência desse progresso que o indivíduo vai pouco a pouco conquistando e vivenciando. Então, isso aqui fecha para a gente essa nossa questão de que a fé ela não pode ser exigida. Eu não posso pegar a minha fé e dar para ninguém. Nem posso pegar a fé de ninguém e pegar para mim. Cada um vai desenvolver e vai trabalhar com ela. Eu não posso comer, mas você não tem fé, você precisa de fé. Mas o que faço? O que eu faço para ter fé? Não tem uma receita. Né? É um sentimento, é um poder que Deus nos deu para que a gente possa superar dificuldades. Pula para mim esse outro que vem aí, que eu coloquei lá embaixo, eu achei que foi melhor. Isso. Se tiverdes fidelidade genuína e autêntica, mesmo que seja inicialmente pequena, como mostarda, porém genuína e autêntica, então tereis poder sobre todo o mundo material. O que é importante não é a quantidade, mas sim a qualidade da vossa fé. Todos os nossos sentimentos, o nosso crescimento espiritual, o que determina é falar, a minha fé é maior que a sua. O que depende é a qualidade da fé. Tem pessoas que nem sabem que tem fé, mas tem mais fé do que quem acha que tem muita. Tem pessoas que se dizem ateus, tem pessoas que dizem que não acreditam em Deus, falam, eu acredito em Deus, graças a Deus. Mas tem gente que se confunde tanto no que fala, são pessoas assim, que já desenvolveram tanto dentro dela que não conseguem rotular religião, fé, mas são pessoas que conseguem se sintonizar com um plano superior, que cada um dá um nome, né? Mas pessoas que têm
tem esse poder de movimentar energia ao ponto de resolver questões, né? De se ligar diretamente a Deus, porque o nosso maior objetivo é esse, é andar sintonizado com Deus, né? O tempo todo da gente, sabe que esse carrinho tromba, que fica que fita? Nosso objetivo é esse. Qualquer lugar que a gente for, a gente vai estar energizado. Vamos estar circulando, eu vou para lá, vou para a direita, até dou uma trombada, né? O gostoso é aquela batida. Mas estarei sempre em sintonia com Deus. Então, não existe um tamanho. As nossas medidas, né, são para medir questões materiais. As medidas que a gente conhece. Então, a gente se perde muito nisso, em rotular pessoas. Essa pessoa não tem fé. Como que eu vou saber se ela não tem fé? De repente, no momento que ela for convidada a demonstrar sua fé, ela vai ter mais fé do que eu. Como eu disse, a gente tem que estar preparada. Eu não, né, gente? Como a gente tem que estar preparado o tempo inteiro. Porque o convite, ele chega a qualquer instante. E bom, na bondade de Deus é tamanha que é a qualquer instante, em qualquer lugar, com qualquer situação, a gente pode buscar o desenvolvimento dessa nossa fé, que nos é tão necessária, né? Você toca para mim? Eu deixei para falar aqui, ó. A gente encontra duas divisões que seriam, na realidade, a mesma fé. A fé é humana ou divina, segundo a aplicação que o homem der às suas faculdades. Depende do momento. Porque nós precisamos ter fé em nós, fé na humanidade, né? Fé nas nossas ações, mas principalmente fé em Deus. A nossa, no início, né, eu falei, a nossa criação, ela é totalmente espiritual. Mas a nossa vivência, pelo menos nesse instante, ela é material. E aí? Então, nós precisamos desenvolver a nossa fé, tanto em Deus quanto na gente. A gente não pode se desacreditar em momento nenhum. Nós temos que saber da nossa capacidade. Né? Mas eu sou humilde. Não, humildade não é isso. Humildade é você saber que você é igual a todos os outros companheiros seus de jornada. Todos nós somos iguais. Isso é humildade. É nos colocarmos como iguais. Agora, existe a outra questão que a gente confunde com humildade. Não podemos ser soberbos, né? É outra questão. Então, a gente ter fé na gente, fala assim, não, eu vou tentar, eu vou conseguir, eu vou procurar, eu vou fazer. Isso faz parte de nós. Porque senão, como que nós vamos nos desenvolver? Nós precisamos desenvolver aqui também as nossas questões materiais. O progresso que nós temos foi o quê? Através de muita luta de quem veio antes da gente, né? Lá no início, que começou com as descobertas de todas essas coisas que hoje em dia nós temos. Vieram ao longo do tempo se desenvolvendo. Então, são pessoas que tiveram fé. Às vezes não traçaram isso como fé em Deus, mas a partir do momento que você acredita em você está acreditando em Deus. Quem que é seu pai criador? É Deus. É a mesma fé, deslocada às vezes para situações que a gente precisa resolver. Fé cega e fé racional. Foi o que a gente falou, que a base da doutrina espírita é justamente essa fé raciocinada. Nós sabemos o porquê acreditarmos. Por que acreditar em Deus? Né? Por que eu tenho que ter mais fé? Por que eu estou passando por momentos de dificuldade? Isso tudo é fruto de estudo. Nós precisamos desenvolver em nós também esse lado. É a gente conhecer e não simplesmente acreditar. A pessoa chegar e falar, não, é dessa forma. Nós temos todos os recursos dentro da doutrina espírita, tanto nas obras básicas como nas subsidiárias, de procurarmos adentrar um pouco mais e saber os porquês da vida. Algumas questões ainda não são desconhecidas, que tudo é de acordo com o nosso estágio de desenvolvimento, nosso merecimento como espírito. Tem chegado tantas informações, né? Os pesquisadores, cientistas, os que se dedicam à doutrina espírita também, que buscam, que pesquisam, chegam tantas informações, não cessou ali com Kardec na codificação. Os espíritos continuam nos mandando informações importantes. Então, nós precisamos cada vez mais adentrarmos e ir retirando o véu. O espiritismo veio para isso, né? Para tirar
o véu da fé, que era cega, para uma fé raciocinada. Então, precisamos desenvolver isso em nós. Cada vez mais, né? Procurarmos entender sobre tudo aquilo que nós acreditamos e dizemos ter fé. Acreditamos em Deus? Quem é esse Deus? Onde encontramos? Como funciona? Né? A gente precisa descobrir e descobrindo cada vez mais. Fé ativa e passiva. Gente, uma árvore só é reconhecida pelo fruto. Então, se a minha fé é morta, eu não vou produzir nada, assim como a árvore. Reconhece a boa árvore pelos seus frutos. Então, se nós dizemos ter fé, a nossa fé tem que produzir algo de bom. Voltando aqui um pouquinho, às vezes nem é para a gente, mas para o outro. A nossa fé pode contagiar pessoas. As pessoas, às vezes, se miram na gente pela nossa fala, pelos nossos atos, principalmente. Né? Porque a fala, ela se perde pelo tempo. Né? Tanto que Jesus falou tanta coisa, não escreveu nada, mas a mensagem dele ficou. Porque marcou pessoas, e essas pessoas passaram para o papel, e isso foi, muita coisa não foi passada, mas foi passada pelo exemplo, e a gente sabe disso muito. A gente teve um grande, né, servidor, que foi o Chico, que também passou tantas mensagens, e as pessoas sabem tantos casos, tantas histórias, né, que não estão nos livros ainda, muitas já estão, mas assim, a vida dele foi uma demonstração de fé o tempo inteiro. Teve vida de flores, gente? Não. Quem é que tem vida de flores? Só flores pelos caminhos, de paz, de tranquilidade? Ninguém tem. Então, este é o momento da nossa fé agir. É a fé em ação. Por favor. Ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus. Certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa, fazendo o coração repousar numa energia constante de realização divina da personalidade. Conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas afirmar eu sei, com todos os valores da razão tocadas pela luz do sentimento. Gente, nós, né, a gente fica falando, eu creio, eu acredito, a gente precisa estar trabalhando para falar, eu sei, é o quê? Ter a certeza. Mas isso só chega quando a gente tiver a fé bem desenvolvida. Não ter dúvidas, né? Como fala ali, é a certeza em Deus. Por isso que a nossa fé precisa estar sempre em desenvolvimento. Por isso que os apóstolos, né, os discípulos de Jesus, não conseguiram, naquele instante, retirar aquele demônio daquele jovem, porque a fé não estava totalmente embasada. Era uma crença. Crer em alguma coisa, quando a gente fala que crê em alguma coisa, gera uma certa dúvida, porque não é a certeza de falar, não, eu sei. Sabe, tipo assim, no depoimento, né? Vai falar assim, não, eu tenho certeza. Foi dessa forma. A gente nunca tem a certeza. Sempre encontra ali um caminho de desvio. Ah, mas aconteceu isso? Ah, não lembro. Então, assim, a gente sempre está em alguma dúvida. Então, ter a certeza, ter a luminosa certeza em Deus, é ter a certeza do eu sei. Eu nem creio. Porque crença, né, gente? Crença, você acredita em alguma coisa, mas pode ser que em algum dado momento você não creia mais. Por algum motivo. Ah, eu até acreditava em fulano, mas agora não acredito mais, que ele mentiu para mim. Acontece isso. Mas será que se reparar aquela falta cometida, eu vou voltar a acreditar? Como que vai ser isso? O que eu preciso fazer para voltar a acreditar? Então, assim, nós precisamos desenvolver em nós certezas. Mas isso aí, né, gente, é um trabalho diário. É um trabalho de desenvolvimento, é tipo musculação. É todo dia. Aí tem que ter o caminho certo, a alimentação certa, né? Nos alimentarmos de boas energias, de bons pensamentos
e trabalharmos para desenvolver. Então, é um processo individual. Por isso que falou anteriormente que não tem como eu passar a minha fé para outra pessoa. É um desenvolvimento individual. Alguns conhecimentos a gente consegue compartilhar. Mas como esses conhecimentos vão agir no íntimo, é de cada um. A gente lê livros, a gente assiste palestras, a gente participa de eventos em comum, mas cada um tira proveito de uma forma. Lembram lá das árvores, das sementes que caíram? As que vingaram, uma deu 40%, outra 30%, 70%. Cada um o quê? Vai dar frutos de uma forma, em uma quantidade determinada, de acordo com as experiências de vida e os acúmulos de conhecimentos, de esforço, de dedicação que cada um tem. Resumindo, tudo depende de nós. Né? Deus ajuda sempre, mas depende de cada um. Você passa para mim, Diego. A aparente pequenez da grandeza do espírito. A parábola do grão de mostarda é um convite para descobrirmos a realidade da vida. E a melhor palavra para designar Deus seria vida. Em face da vida não há ateus. A vida é a realidade universal do cosmos que nunca foi negada. Por isso que a gente deve ter ateu lá, eu li essa frase, achei bem interessante, porque a vida, gente, é Deus. Não existe... tem pessoas que encontram outras palavras, né? Outras formas, porque a grande maioria de nós tem ainda o vício do orgulho, né? E é difícil para quem é muito desenvolvido em certas áreas reconhecer que tem alguém superior. Então, quando as pessoas desenvolvem muito a intelectualidade, é difícil acreditar em Deus porque tem alguém acima. E a gente acha que a gente só se basta. Eu me basto por mim, pela minha inteligência, então eu não aceito um ser superior. Então, isso é fruto ainda do ranço, né? Do egoísmo, do orgulho que a gente traz dentro dos nossos corações. Eu até anotei aqui, vocês me dão licença, uma outra citação que eu gostaria de falar sobre o grão de mostarda, que é um complemento para essa citação aqui. Está em Mateus, no capítulo 13, versículos de 31 a 32, é bem pequenininho. O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem recebeu e semeou em seu campo, o qual é, de fato, a menor de todas as sementes. Porém, quando cresce, é a maior das hortaliças e torna-se árvore, de modo que as aves do céu vêm e aninham-se em seus ramos. Então, isso aqui é um complemento para a gente, quando ele fala que se tiver fé do tamanho do grão de mostarda, nós podemos desenvolvermos até sermos árvores que vão aninhar, ou seja, vai trazer junto para a gente, servir de abrigo para várias pessoas. É o compartilhamento que a gente precisa fazer de tudo aquilo que a gente recebe. Quando a gente cresce, no caso aqui falando do menor grão, é o grão de mostarda. Mas quando cresce, vira maior hortaliça. Nós podemos ser grandes. Todos nós aqui, podemos desenvolvermos até tornarmos frondosos. A nossa fé nos faz crescer. Embora seja bem pequenininho, mas aquilo leva um tempo. Quando você planta uma semente, não quer dizer que você colocou lá, virou árvore. Não. Exige o quê, gente? Tempo, cuidado, dedicação. Você tem que estar limpando, tirando, né? Os matinhos que crescem ali para tentar abafar a semente. Você tem que regar, colocar um adubo, não é isso? Então, exige trabalho. É justamente a nossa dedicação para que a nossa fé cresça. Tudo começa pequeno. Se a gente for pensar na vida da gente aí, tudo começa pequeno. Uma qualidade, um defeito.
também os efeitos começam ali pequenininho. Se a gente vai ali e arranca e deixa florescer o grão de mostardazinha da fé que a gente consegue ficar frondoso. Então, tudo exige dedicação e cuidado a gente que direciona. Eu posso direcionar toda a minha energia para as minhas qualidades. Assim como também posso dedicar toda a minha energia para os meus efeitos. Aí eu rego, eu cuido das minhas plantações. Por isso que a fé não pode ser passada de um para outro. É o quê? É a que é lançada. Mas cada um vai cuidar daquilo e vai ser frondoso ou não. Né? Aqui tem uma citação interessante de Emmanuel, que ele fala o seguinte, no livro Pensamento e Vida. Emmanuel nos diz que a fé é força que nasce com a própria alma, certeza instintiva na sabedoria de Deus, que é a sabedoria da própria vida. Deu para entender, gente? A fé é a força que nasce com a própria alma, certeza instintiva na sabedoria de Deus, que é a sabedoria da própria vida. Então, isso é instinto nosso, né? Lá da nossa criação. A gente tem essa certeza em nós de que existe um ser superior. Desde criancinha, quando é falado para a gente, né? Ah, Deus, Deus. Embora muitos filhos, né, os pais não tenham passado nenhuma conotação religiosa, eles próprios se desenvolvem, porque é uma coisa instintiva. A gente tem essa questão, né, como eu falei, até do que se diz ateu, ele fala, né, só ateu, graças a Deus. É uma frase que acompanha a gente, né, a gente fala, não, graças a Deus, ai, meu Deus, a gente durante o dia, ai, Jesus, a gente sempre tá, né, oh Deus. Então, isso é uma coisa nossa, é um instinto que a gente tem desde a nossa criação. E que, mais uma vez, reforçando, né, que Deus é a própria vida. Nós vivemos por causa dele. Nós vivemos por ele. É uma concessão feita por Deus. Né? Então, isso está cravado em nós. Outro ponto, deixa eu ver se daí você pode... Deixa eu só... Qual o próximo? Isso. Aqui, gente, eu dei um close. Está ruim por causa da luz, né? Mas dá para ver lá o grãozinho de mostarda lá escrito nele. Fé. É a pequenez, né, que Deus exige só um pouquinho da gente. Nem exige, né? Nos aconselha, porque exigir, nós nos exigimos muito. Pelo quê? Nos aconselha e nos recomenda que desenvolvamos em nós a fé. Nem que seja desse tamanhozinho ali, ó, do grão. Dá para ver até as linhas ali das digitais ali, ó, né? A luz que não está ajudando, mas dá para a gente perceber como que é pequeno, é a menor semente que existe. E a gente sabe que nada que Jesus falava era em vão. Todas as citações, todas as histórias que ele contou, todas as referências que ele usou, tinham um porquê. Isso aqui é para nos dar o quê, gente? Ânimo. Porque senão fica difícil a gente saber que tem que ser frondoso, mas não, como que eu vou ser árvore para servir de alimento para as pessoas que estão ao meu redor? Basta que a gente seja pequeno no início. Todo início é bem no início pequeno. E que a gente vá desenvolvendo. Então, todos nós temos que ter esperança. Porque viver sem esperança, né, é muito complicado, é impossível. Então, quando nós estivermos tristes, né, sem esperança, vamos lembrar que Deus, né, que Jesus recomendou pouca coisa, mas importante. Porque a partir daí, quando a gente toma uma decisão, né, importante, o começo é difícil, é mais difícil. Mas a partir do momento que a gente procura o caminho do bem, né, as situações vão melhorando para a gente, mesmo que aparentemente não, a gente vai conseguir sim. Deixa eu só ver o próximo. Ai, Deus. Seria qual?
Parece útil, né? O maior benefício que o ego humano pode fazer a si mesmo é entregar-se e integrar-se totalmente no eu divino. E o maior benefício que o ego humano pode fazer a si mesmo é isolar-se em si mesmo e resistir à integração no eu divino. Então, nós precisamos o quê? Da nossa união. É um pelo outro, né? Ninguém solta a mão de ninguém. É todo mundo junto, buscando a integração, nos integrarmos com Deus. Quando a gente conseguir ser um só, como Jesus falava, né? Eu e o Pai somos um só. São palavras de Jesus. Somos um só. Ou seja, ele já estava integrado naquilo. Então, por isso que nós precisamos desenvolvermos a tal ponto de falarmos, eu sei, não só eu creio, eu sei e eu faço parte disso. Isso é ser integrado, é um trabalho de equipe. Deus, ele não dá privilégios para ninguém. Os privilégios que a gente vê, que a gente percebe, são conquistas. Né? Aquele que mais anda pelo caminho do bem, ele tem os benefícios que ele construiu. E nós que andamos pelo caminho errado, temos as dificuldades que nós construímos ao longo do nosso caminho. Eu gostaria de só relembrar que pessoas novas aqui. Eu tenho até que horário? Já tem tempo, né? Já? Eu gostaria só de contar um caso tão pequeno de um homem, um rapaz, que ele pediu a Jesus, ele pediu, falou assim, eu quero um emprego e quero uma mulher que me ame muito. Pediu isso no momento de fé, em suas orações. Quando ele acordou, abriu o jornal, tinha uma vaga de emprego. Ele falou, poxa, essa vaga aqui é boa para mim. Ele foi. Quando chegou lá, tinha uma fila enorme. É muita gente mesmo. Aí ele falou, acho que todos eles são mais qualificados do que eu. Não tem tanta qualificação assim. E foi embora. Triste, voltou para casa. Triste, meio choroso. Aí encontrou uma criança pelo caminho. Essa criança entregou para ele uma rosa. Pegou a rosa, aí quando ele entrou no ônibus, ele estava tão chateado, ele jogou a rosa pela janela. E chegou em casa, mas Jesus, poxa, eu te peço, não dá certo para mim, minha vida é muito ruim, eu peço e não consigo. Aí, em sonho, Jesus falou com ele, meu filho, aquela vaga era para você. Você não persistiu, você nem tentou. Você desistiu antes de tentar e voltou para casa. Aquela flor, fui eu que mandei para você. Eu inspirei aquela criança a te dar aquela flor e você vem no ônibus sentado ao lado da mulher da sua vida. Você, ao invés de dar a rosa para ela, você jogou fora. Então, Deus trabalha, Jesus trabalha assim na vida da gente. Ele dá as oportunidades e nós não enxergamos, porque a gente traça. Eu quero desse jeito. Mas quer de mão beijada. Precisa do esforço. Ele tinha que enfrentar a fila e ele tinha que observar quem estava do lado dele. Ele nem olhou para ver quem estava. Nem pensou, pô, eu ganhei uma flor, assim, né? Tinha um objetivo. Então, o nosso trabalho, a nossa dedicação, ela é importante para os objetivos que a gente quer, que a gente precisa e que Deus espera que nós tenhamos esse caminhar mais decidido. Se a gente pede, a gente toma cuidado com pede. A gente pede para que Deus nos auxilie, para que Jesus nos ampare, mas nós temos que estar aptos a receber toda a ajuda que nos chega. Então, que Jesus nos abençoe e que a fé esteja presente nos nossos corações e no nosso dia a dia. Que assim seja. Chico Xavier. Chico, homem de fé. Chico Xavier.